Olá, pessoal da T3 da Medicina. Meu nome é Ana Carolina Magalhães, sou professora da disciplina de Bioquímica. Muitos de vocês me conhecem da Semana de Recepção aos Calouros, quando eu participei da programação pelo programa USP Recicla, e um grupo de alunos também me conhece por causa da tutoria, que é o grupo 6. Eu resolvi fazer então a minha aula na forma gravada e não ao vivo, pois eu consultei alguns alunos que me falaram que a preferência geral da turma é ter a aula gravada para que os alunos possam assistir a aula inúmeras vezes e num momento mais propício a cada um. Então, por isso eu fiz a aula nesse sistema. Eu não apareço na apresentação porque eu estou gravando via Keynote, então eu tenho mais afinidade por esse mecanismo. Eu tive algumas experiências não tão legais com o Google Meet, então por isso, dessa forma, eu vou usar essa ferramenta. A aula de hoje é sobre metabolismo dos aminoácidos, dando sequência a uma aula anterior, que foi sobre metabolismo de carboidratos, e também sendo uma aula precursora para a última aula que eu vou dar para vocês, que é sobre metabolismo integrado. Nós podemos posteriormente marcar uma videoconferência ou um chat via disciplinas para tirar as eventuais dúvidas. Então, quais são as questões que norteiam a aula de hoje? Bom, primeiro, os aminoácidos fazem parte de moléculas importantes, né? São as proteínas e também são precursores de várias outras moléculas que contêm nitrogênio, mas uma vez que essas proteínas são degradadas por N razões, esses aminoácidos vão estar soltos, eles não conseguem ser armazenados, eles precisam ser eliminados. Para que eles possam ser eliminados, eles não vão ser eliminados de forma íntegra, eles precisam ser degradados. Então, faz parte do processo de degradação dos aminoácidos, primeiro, separar a porção que contém nitrogênio, que é o grupo amina, dos demais constituintes da molécula, né, que são basicamente ligações mediadas por carbono. Então, nós primeiramente fazemos uma separação do grupo nitrogênio, que vai passar pelo ciclo da ureia, gerando ureia, que é a nossa principal forma de excreção de nitrogênio. A cadeia carbônica, então, ela vai gerar intermediários do ciclo de Krebs ou próprio piruvato da glicólise, podendo ter dois destinos, ou se transformar em glicose, se assim for necessário, ou entrar no ciclo de Krebs e gerar energia na forma de ATP. Então, a primeira pergunta que norteia a nossa aula, que vai ser dividida em duas etapas, sendo a primeira, então, que nós vamos abordar a degradação de aminoácidos, seria: quais são as etapas de degradação dos aminoácidos? Ok. Além da degradação, a gente tem que levar em consideração que para formar as proteínas, para formar os derivados, né, como as bases nitrogenadas, algumas moléculas importantes, nós precisamos dos aminoácidos, então nós temos que sintetizá-los. Então, como será que é o processo de incorporação do nitrogênio a uma molécula rica em carbono? Então, é o sentido inverso, né? Como que o nitrogênio se incorpora, por exemplo, a um alfa-cetoglutarato, gerando o aminoácido precursor dos demais, que é o glutamato. Então, como esse processo de síntese ocorre? E será que nós conseguimos sintetizar os 20 aminoácidos? Não. Nós não, diferentemente das bactérias que conseguem fazer isso, nós não conseguimos fazer a síntese dos 20 aminoácidos. 9 aminoácidos devem ser consumidos e por isso eles são chamados de aminoácidos essenciais. Então, a outra parte da aula vai então abordar a síntese dos aminoácidos e, portanto, as perguntas que vão nortear essa segunda etapa são: como os aminoácidos são sintetizados, e nós vamos definir o que são os aminoácidos essenciais. Bom, como o aminoácido é originado no nosso organismo? Ele pode vir, obviamente, da própria renovação proteica, uma vez que as proteínas que nós temos no nosso organismo com N funções, enzimática, hormonal, fazendo parte de transporte, fazendo parte da membrana, elas têm um tempo de vida e a partir do momento que elas atingem, elas passam por processo de degradação. Então, a renovação proteica ela pode sim gerar aminoácidos livres. Os aminoácidos podem ser sintetizados, que é o que a gente vai em uma parte abordar, né, como essa síntese.
Lembrando que desses 20 aminoácidos, 9 devem ser consumidos porque eles não são sintetizados. Então, são considerados aminoácidos essenciais, sendo 11 sintetizados pelo nosso organismo, sendo então considerados não essenciais. Então, os aminoácidos eles podem vir dessas duas maneiras. E quais são os destinos dos aminoácidos livres? Eles podem gerar proteínas, que foi até uma aula que vocês tiveram sobre expressão gênica, processo de tradução, transcrição e tradução. Então, eles podem construir as proteínas, mas também devemos lembrar que os aminoácidos não só geram proteínas, mas eles servem de precursores para outras moléculas que contêm nitrogênio, como as bases nitrogenadas, os neurotransmissores, as porfirinas, o grupo M da hemoglobina, a creatina, entre outras moléculas. Além disso, quando em excesso ou na falta de glicose, o aminoácido pode ter um outro destino, tá? Que acontece principalmente no fígado, tá? E também pode acontecer nos rins, que é a gliconeogênese. A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de moléculas que não são carboidratos para justamente sustentar a glicemia, que nesse caso está baixa. Então, a gliconeogênese é um processo que converte aminoácidos glicogênicos em glicose, usando justamente a parte da molécula rica em carbono. Esses aminoácidos não só podem gerar glicose por esse processo de gliconeogênese, mas eles podem gerar precursores, moléculas intermediárias do ciclo de Krebs, tendo como destino a síntese de ATP. Então, alguns aminoácidos geram acetil-CoA, geram piruvato, geram outros intermediários do ciclo de Krebs que vão culminar com a síntese de ATP através da fosforilação oxidativa e do transporte de elétrons, que são processos acoplados ao ciclo de Krebs e que vão ter como objetivo reoxidar as coenzimas reduzidas e fazer a síntese do ATP. Quando na ausência de glicose, um outro processo que pode acontecer é a produção de corpos cetônicos. Então, quando os aminoácidos geram intermediários como acetil-CoA, se o acetil-CoA não consegue alimentar o ciclo de Krebs pela ausência de oxalacetato, que seria a molécula ao qual ele se liga, quando nós estamos numa hipoglicemia, esse acetil-CoA é direcionado à síntese de corpos cetônicos. Ou, por outro lado, a gente tem um excesso de acetil-CoA, um excesso de oxalacetato e há um bloqueio do ciclo de Krebs por excesso de síntese de ATP, nós temos o desvio do acetil-CoA para a síntese de lipídios. Então, o excesso de acetil-CoA pode ser precursor da síntese de ácido graxo. Então, são esses os destinos dos aminoácidos quando eles estão presentes no nosso organismo. Bom, então, falando da renovação proteica, quando que ela acontece? Tá? Ela pode acontecer em situações que, vamos dizer, não são consideradas tão fisiológicas, quando a proteína, no processo de tradução, não é produzida de maneira adequada, a troca de aminoácidos, não há o enovulamento correto dessa proteína, ou quando essa proteína ela já está em função, mas ela é submetida ao estresse oxidativo pelo excesso de produção de espécies reativas de oxigênio que são danosas à molécula. Outro conceito importante é que todas as proteínas têm meia-vida, tá? Meia-vida é o tempo após o qual a metade das moléculas é degradada. Então, por exemplo, a hemoglobina ela tem uma meia-vida de 120 dias. Mas uma hemoglobina falciforme, né, que é o caso que está expondo aí uma hemácia com um aspecto de foice, ela tem uma meia-vida de 12 minutos, então ela dura muito menos. Então, as proteínas elas têm meia-vida diversas, né, que vão guiar o seu processo de degradação. A gente tem que considerar que se eu ingerir muita proteína, eu vou ter muito aminoácido disponível. E se esse aminoácido já for usado para todas as funções que ele pode ter, isso é, gerou proteína que a gente precisa, gerou as outras moléculas ricas em nitrogênio, quer dizer, eu tenho um excesso de aminoácido que não tem nenhum destino, eu não consigo armazenar aminoácido. É diferente de uma glicose que eu consigo armazenar na forma de glicogênio no fígado. É diferente de um ácido graxo, que ao se ligar ao glicerol, pode ser armazenado na forma de triacilglicerol nas células adiposas. Eu não tenho forma de armazenamento de aminoácido. Então, todo excesso, ele vai ter que ter um destino, que é a degradação. E essa degradação, dentro da célula, ela é guiada de duas maneiras distintas. Através de uma organela, que é o lisossomos,
Então, nos lisossomos, as proteínas degradadas vão sofrer a atuação de uma enzima que é a catepsina, que é responsável por quebrar as ligações. Então, proteínas de membrana, proteínas extracelulares ou proteínas que têm meia-vida longa vão ter esse processo de degradação pelos lisossomos. Agora, de forma mais geral, a maioria das proteínas ela é degradada no citosol, intermediada pela ação de uma ubiquitina. A ubiquitina ela se liga a essa proteína-alvo, que é a proteína que vai ser degradada. Depois que a primeira molécula de ubiquitina é ligada, várias outras moléculas de ubiquitina se ligam a essa ubiquitina inicial, tornando a proteína ubiquitinada, que é a sinalização que a célula precisa ter para falar, essa proteína precisa ser degradada. Essa proteína ubiquitinada, ela vai se associar a um complexo proteolítico que se chama proteassomo. Lá haverá hidrólise das ligações peptídicas dessa proteína-alvo. Então, essa proteína-alvo vai ser degradada, preservando a ubiquitina, que vai ser usada em processos futuros de degradação proteica. Então, em síntese, há duas formas de degradação das proteínas: através da atuação dos lisossomos ou no citosol, intermediada por a ubiquitina e o proteassomo. Bom, quando a gente fala de origem de aminoácidos, eles não são só originados dessa proteólise, dessa degradação proteica, ele pode vir da alimentação. Então, nós precisamos ingerir 9 aminoácidos essenciais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles na aula de metabolismo integrado, mas um deles, por exemplo, é fenilanina. É um aminoácido que eu não consigo sintetizar e ele é muito importante porque, além de fazer parte da proteína, ele gera outro aminoácido que é a tirosina. Se eu não consumir fenilanina, a tirosina, que é aminoácido não essencial, passa a ser essencial. Então, a fenilanina não é só um aminoácido que faz parte das proteínas, mas ela gera outro aminoácido. Então, para que eu possa absorver esses aminoácidos e eles terem as funções que eles têm no nosso organismo, eu preciso ingerir proteínas. Então, as proteínas são as minhas maiores fontes de aminoácido. As proteínas, uma vez digeridas, elas são degradadas mecanicamente pelos dentes, elas vão para o estômago, onde elas vão sofrer a atuação de ácido do estômago, assim como de enzimas, como a pepsina, e também vão chegar no intestino, onde elas vão sofrer a ação de enzimas do pâncreas, como a tripsina, que é uma outra enzima além da pepsina que degrada as proteínas, liberando então aminoácidos ou pequenos peptídeos que podem ser absorvidos pelas células do intestino e caírem na corrente sanguínea. Só como curiosidade, há uma doença que chama de doença celíaca, que é uma doença autoimune que acaba causando então lesões nas células do intestino, devido a uma alergia a uma proteína de origem vegetal, que é o glúten, que é uma proteína que a gente encontra no trigo e em outros grãos. Então, a pessoa que tem a doença celíaca, ela não deve ingerir glúten, porque ela vai causar uma resposta autoimune que vai lesionar o intestino, causando dores, causando dificuldade de absorção de nutrientes, causando N consequências para esse indivíduo. Uma vez os aminoácidos estando presentes nas nossas células, seja pela degradação proteolítica de proteínas que fazem parte das nossas células e dos nossos tecidos, ou seja, pela ingestão ou até mesmo a síntese desse aminoácido, esse aminoácido pode ser convertido em vários produtos. Proteínas, que é o que a gente mais conhece, mas também outras moléculas nitrogenadas, como por exemplo as porfirinas. Um exemplo é o grupo M, que carrega o ferro. Então, o grupo M, que é uma porfirina, é um grupo prostético da hemoglobina e de outras proteínas. No caso da hemoglobina, por exemplo, ela ajuda no carregamento do oxigênio. Então, é uma molécula muito importante no nosso organismo. Os aminoácidos também podem originar as catecolaminas, e um deles que origina é a tirosina, pelo efeito da fenilanina. A fenilanina gera tirosina, que é um precursor da catecolamina. Exemplos: dopamina, noradrenalina, adrenalina, que podem atuar como neurotransmissores, mas também moléculas reguladoras do metabolismo. A histamina, que é um derivado de um aminoácido chamado histidina, envolvido em respostas inflamatórias e alérgicas, também ajuda na secreção de ácido no estômago.
A serotonina, que é um derivado do aminoácido triptofano, que está associada a dor, transtorno afetivo, sono, temperatura, pressão sanguínea. A creatina, que é um tripeptídeo presente no nosso músculo, formado por arginina, glicina e metionina, que serve de reserva energética muscular e que é usado até como suplemento alimentar para aquelas pessoas que fazem prática de atividade física e visam ganho muscular. A melanina, que é um pigmento importante na nossa pele, que é derivada também da tirosina, né, que protege as nossas células do efeito da luz solar. Então, isso só mostra a importância dos aminoácidos, não só como precursores de proteínas, mas também de produtos especializados. Pessoal, então agora nós vamos ver como ocorre a degradação em etapas. Primeira fase da degradação é a remoção do nitrogênio que está no aminoácido na forma de grupo amina. Então, nós precisamos remover esse nitrogênio. Como isso se dá? Eu vou dar exemplo de 2 aminoácidos que, na verdade, vão guiar mais ou menos as reações que acontecem na maioria dos aminoácidos, mas com mais etapas. Então, o aspartato e a alanina são 2 exemplos interessantes que a gente vai usar para entender essa dinâmica. Como que eles vão eliminar esse nitrogênio? Então, eles passam por etapas, intermediadas pela presença do alfa-cetoglutarato, que é uma molécula de carbono intermediária do ciclo de Krebs. Se vocês voltarem lá na aula de bioenergética, vocês vão lembrar dessa molécula. Pela ação de uma enzima chamada aminotransferase ou também transaminase, vai haver o quê? Uma transferência desse grupo amina para o alfa-cetoglutarato. Essa enzima, ela tem como coenzima o piroxidal fosfato, que é uma molécula orgânica derivada da vitamina B6. Então, ao fazer essa transferência do grupo amina, o aspartato se transforma em oxalacetato e a alanina em piruvato, sendo que nos 2 casos o alfa-cetoglutarato se transforma em glutamato porque ele recebe, como vocês podem ver aqui, o grupo amina do aspartato e da alanina se transformando em glutamato. Então, o alfa-cetoglutarato se transforma em glutamato, que é o aminoácido chave na eliminação do grupo nitrogênio, do grupo amina, né, do nitrogênio. Então, vamos continuar com essa reação. O oxalacetato e o piruvato são intermediários importantes. Aqui o piruvato é a última molécula da glicólise, o oxalacetato é uma das moléculas iniciais do ciclo de Krebs, então eles têm o destino deles, enquanto o glutamato precisa ainda eliminar esse nitrogênio. E ele faz de que forma? Com uma reação de óxido-redução na presença de uma coenzima que vocês conhecem, que é a NAD, e na presença de água. Então, a atuação da glutamina desidrogenase, que vai oxidar o glutamato e, ao mesmo tempo, reduzir o NAD. Essa enzima é uma enzima alostérica que recebe regulação positiva pela presença de ADP e GDP, né, que são moléculas que sinalizam que eu estou em baixa energética. O oposto é verdadeiro. Se eu estou num ambiente rico em ATP e GTP, quer dizer que eu estou produzindo muita energia. E aí, esses são reguladores alostéricos negativos. Então, a baixa energética, em outras palavras, regula positivamente a atuação do glutamato desidrogenase sobre o glutamato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar o glutamato em alfa-cetoglutarato. Então, o alfa-cetoglutarato ele é recuperado para dar início novamente à primeira reação que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo que ele oxida o glutamato, transformando-o em alfa-cetoglutarato, o NAD é transformado em NADH. Então, há a redução do NADH e a liberação, por consequência, do nitrogênio na forma de amônio. Nosso organismo ele não excreta o nitrogênio na forma de amônia, que é extremamente tóxico para as nossas células. Então, a amônia é transformada em ureia lá no fígado através de um processo chamado ciclo de ureia. Alguns outros aminoácidos não passam por todas essas etapas e são então desidratados e liberando o grupo a amônia sem passar por todos esses processos, que é o caso, por exemplo, do aminoácido serina e do aminoácido treonina, que sofrem efeito de uma desidratase
formando então, liberando então a amônia que depois é transformada em ureia. Então, juntando esses dois slides em um único slide para a gente ter uma reação global dessa remoção inicial do nitrogênio, a gente tem que um aminoácido na presença do NAD, né, que é uma coenzima que no caso está oxidada, e na presença da água, através de uma reação reversível, se transforma em alfa-cetoácido, liberando a amônia e o NAD reduzido, NADH mais H+. Então, é essa reação global que vai me dar origem à primeira etapa do processo de remoção do nitrogênio, que é a formação da amônia. Nos nossos músculos, nós temos alguns aminoácidos, né, que são importantes na constituição dos músculos, que são leucina, isoleucina e valina, né, que fazem parte aí de um suplemento alimentar que é o BCAA, que eles não conseguem fazer essa transformação como eu demonstrei para vocês. Então, primeiro eles precisam se transformar em aminoácidos intermediários por outros processos para depois da sequência, a formação do glutamato e depois o glutamato liberar o grupo amônio. Então, primeiramente, esses aminoácidos no músculo devem ser transformados em alanina e glutamina, e esses aminoácidos então são transportados para o fígado, uma vez que o músculo não possui enzimas do ciclo da ureia. Então, toda essa eliminação do nitrogênio vai acontecer no fígado, onde alanina e glutamina vão passar por aqueles processos que eu falei para vocês, vão transferir o grupo amina para um alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, né? No caso da alanina, ela vai se transformar. Ao fazer isso, ela libera o piruvato, que dá origem à glicose, e o grupo amina então vai para o glutamato, né? E a glutamina vai também dar origem a glutamato, e o glutamato, por sua vez, uma reação de oxorredução, vai recuperar o alfa-cetoglutarato e vai liberar amônia, que vai passar pelo ciclo da ureia, que é uma reação que eu vou explicar para vocês na sequência. Importante eu frisar para vocês, o rim, ele produz amônia, mas essa amônia muitas vezes não é transportada ao fígado para se transformar a ureia, tá? E é importante muitas vezes que o rim produza essa amônia, a gente tem essa quantidade de amônia, mesmo que mínima circulando, não posso ter muita amônia circulando, então isso é algo que é bem peculiar em termos de porcentagem, mas há sim uma pequena porcentagem da amônia nos rins que não é transformada em ureia. Isso é importante, extremamente válido, quando eu estou no período de hipoglicemia, onde a produção de corpos cetônicos é muito alta. Depois eu vou explicar um pouco mais isso para vocês na aula de metabolismo integrado. Então, quando eu tenho muitos corpos cetônicos circulantes, eu posso ter uma redução, um desequilíbrio no meu balanço ácido-base, isto é, tendendo a acidificar os fluidos corpóreos, especialmente aí o plasma. Então, isso pode ser extremamente danoso e a amônia dos rins vem para contrabalancear isso, tentando manter o equilíbrio ácido-base. Então, quando eu tenho muita produção de corpos cetônicos, mesmo que em pequena porcentagem essa amônia que os rins produzem pode ser importante no balanço ácido-base. Tá bem? Pessoal, então a gente precisa entender o que acontece com essa amônia, já que nós não conseguimos eliminar o nitrogênio na forma de amônia, diferentemente de alguns outros animais, como os vertebrados e invertebrados aquáticos, que por estar em um ambiente rico em água, conseguem eliminar a amônia, já que a amônia é altamente tóxica para nós. Então nós precisamos transformar a amônia em ureia. Só que a ureia, diferentemente da amônia, ela tem 2 nitrogênios e o carbono, né? Então, a molécula que é formada por carbono, oxigênio, 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. Então, um nitrogênio vem da amônia. Depois vocês vão ver na sequência desse ciclo que o outro nitrogênio vem do aspartato. E o carbono e o oxigênio vem do bicarbonato. Só que não é uma reação tão simples assim, né? É um ciclo, como vocês vão ver, que envolve várias etapas, várias reações. Então, eu vou explicar para vocês. Essa é a parte talvez mais complexa da aula, que vocês vão ter que estudar um pouquinho mais.
Então, uma parte desse ciclo da ureia acontece na matriz mitocondrial, pela reação entre bicarbonato, que vem da água e do gás carbônico, com a amônia, se transformando a partir da atuação da carbamilfosfato sintetase, que não é uma reação tão simples assim, ela envolve várias etapas, então 3 etapas à custa do consumo de 2 moléculas de ATP que dão o fosfato, essa molécula, né, ao substrato para se transformar em carbamilfosfato. Então, há uma hidrólise de 2 moléculas de ATP em ADP e fosfato inorgânico. Então, o bicarbonato mais a amônia são transformados em carbamilfosfato. E esse carbamilfosfato, ele é transferido para um aminoácido que vem lá do citoplasma e entra na matriz mitocondrial, que é a ornitina, através da ação da enzima ornitina transcarbamilase. Então, vai haver a transferência dessa molécula de carbamil fosfato para a ornitina, gerando a citrulina. Tanto a ornitina quanto a citrulina são exemplos de aminoácidos que não se encaixam naquela classificação de padrão, né, dos 20 aminoácidos que são classificados como padrão. A ornitina e a citrulina não fazem parte, isto é, elas não formam proteínas, mas elas estão envolvidas no metabolismo do nitrogênio. Bom, até aí tudo isso aconteceu na matriz mitocondrial. A citrulina, então, ela é transferida para o citoplasma. Opa, voltei aqui, deixei para frente agora. Então, a citrulina, ela é transferida para o citoplasma, ela reage com o aspartato, que é a outra molécula que vai colaborar para a formação da ureia, doando seu nitrogênio. Então, no citoplasma, a citrulina reage com o aspartato, com a ação, né, sob a ação da enzima arginino-succinato sintetase, à custa da hidrólise do ATP, uma hidrólise que é mais forte porque ela libera AMP mais 2 fosfatos inorgânicos. Então, também há um gasto energético aqui para que seja formado, então, arginino-succinato. A arginino-succinato, por sua vez, ela é clivada através da ação da enzima arginino-succinase, liberando 2 moléculas, a arginina, que continua no processo do ciclo de ureia, e o fumarato, que não participa do ciclo da ureia, e ele é direcionado para gliconeogênese, né? Ele pode dar origem à glicose, por esse processo de gliconeogênese que eu vou explicar depois para vocês, ou pode restaurar o aspartato, que faz parte desse processo, que é o segundo doador de nitrogênio. Então, é importante que essa molécula de fumarato seja liberada, porque, querendo ou não, ela vai alimentar esse ciclo, uma vez transformada, né, não diretamente, indiretamente, no aspartato, que faz parte da reação anterior. A arginina, por sua vez, ela fica no ciclo da ureia, ela sofre também uma clivagem através da ação da arginase, né, com o consumo de uma molécula de água, liberando 2 moléculas, a ornitina, que faz parte do ciclo e alimenta o processo, e a ureia propriamente dita, que vai ser eliminada, que sai do fígado e vai ser eliminada vai para os rins, vai ser eliminada na forma de urina. Então, ela compõe a urina. É a principal via de excreção da ureia. Então, é isso. Basicamente, o ciclo da ureia é esse. Então, o ciclo da ureia começa na matriz mitocondrial, né, através da reação entre bicarbonato e amônia, que foi liberada anteriormente nas reações anteriores. Forma-se, então, o carbamilfosfato à custa de ATP, que é transferida a ornitina, que sai lá do citoplasma e vem para a matriz mitocondrial, formando a citrulina. A citrulina, por sua vez, sai da matriz mitocondrial, reage com o aspartato, que é o segundo doador de nitrogênio, à custa de ATP, formando arginino-succinato.
O arginino succinato é clivado, libera o fumarato, que seria a parte carbônica do aspartato que está saindo do ciclo, né? Uma vez que o aspartato ele colaborou somente no caso da formação da ureia com nitrogênio, o resto da cadeia carbônica sai na forma de fumarato, que é importante para reestruturar o aspartato de novo, quer dizer, para formar o aspartato de novo. E também arginino succinato libera arginina, que sofre uma clivagem, formando a onitina, que vai alimentar o processo, e a ureia, que vai ser transferida então para os rins, onde ela é eliminada na urina. Quando a gente faz a reação global do ciclo da ureia, a reação resumida do ciclo da ureia, a gente tem que o gás carbônico, né, mais a amônia, a custa de 3 ATPs, com a inclusão do aspartato e mais água, né, a água participa em duas fases, né, lá no final, quando a arginina ela é quebrada e libera ureia, mas também no começo, ao reagir com o gás carbônico formando bicarbonato. Dessa reação, a produção da ureia, a liberação de 2 ATPs, 2 fosfatos inorgânicos, mais MP, mais também equivalente a 2 fosfatos inorgânicos e o fumarato. Muitos autores, até em função dessa hidrólise mais forte do ATP em AMP e mais 2 fosfatos inorgânicos, considera que essa reação consome de fato 4 ATPs. Tá? O fumarato, lembrando que ele é importante para quê mesmo, pessoal? Né? O que é a função do fumarato ali? Ele vai, né? O fumarato ele vai ser importante para regenerar o aspartato, né? Que faz parte do início dessa reação. Então, querendo ou não, o ciclo da ureia ele está acoplado à gliconeogênese, que é um resumo do ciclo da ureia, começando aqui em cima, né? Na reação do carbono mais amônia, formando carbamilfosfato, que é transferido por ornitina, que forma citrulina, que forma arginino succinato. E nessa entra o aspartato, que depois é transformado em arginina e libera o fumarato, e a arginina, por sua vez, libera a ureia e também alimenta o processo por produzir ornitina. Então, essa fase aqui, onde o aspartato entra e o fumarato sai, está acoplada à gliconeogênese. O fumarato ele pode se transformar em malato, que por consequência é transformado em oxalacetato, e esse oxalacetato ele pode ir para a gliconeogênese, que é um processo onde há produção de glicose a partir de moléculas que não são carboidratos, um processo super importante no período de jejum e de hipoglicemia, para tentar manter a glicemia. A gente vai falar muito dele depois na outra aula. Ou quando há necessidade, porque há uma grande quantidade de amônia que precisa ser transformada em ureia, quer dizer, por exemplo, eu consumo muita proteína, eu tenho aí um excesso de nitrogênio que precisa ser excretado, aí há um outro direcionamento onde o oxalacetato se transforma em aspartato e alimenta o processo do ciclo da ureia. E essa reação acontece, então, o oxalacetato mais glutamato se transforma em aspartato e alfa-cetoglutarato. Aquela reação inversa que eu expliquei para vocês no começo da parte de degradação de aminoácidos, quando a gente começou no processo de eliminação do nitrogênio. Tá? Então, em outras palavras, essa reação global do ciclo da ureia, demonstrando também que o ciclo da ureia está acoplado à gliconeogênese. Bom, defeitos hereditários envolvendo a síntese das enzimas do ciclo da ureia pode dar um quadro de acúmulo de amônia, que chama hiperamonemia. Tá? Então, já foram estudados 5 enzimas que apresentaram defeitos hereditários que culminaram com o acúmulo da amônia, isto é, que bloquearam o ciclo da ureia. Se eu tiver uma enzima defeituosa no ciclo da ureia, o processo inteiro não acontece porque ele está totalmente acoplado, ele se retroalimenta. E o acúmulo da amônia está relacionado a quadro de coma, a quadro de morte, a danos ao sistema nervoso central. O mecanismo envolvido ainda não está totalmente elucidado, mas acredita-se que o excesso da amônia, juntamente com a presença do glutamato
né, podem dar origem à glutamina e ela estaria associada a efeitos osmóticos que levariam, por exemplo, ao edema cerebral. É importante destacar que isso pode acontecer em alcoólatras por causa dos danos que o excesso de álcool faz no fígado. E aí a gente vai para aquela perguntinha clássica, que se eu tivesse numa aula presencial com vocês, eu ofereceria um chocolate. Pena que isso não é possível agora, mas quem sabe aí no futuro próximo. Então aqui é uma pergunta para a gente revisar um pouco essa questão do ciclo da ureia. Quais as seguintes alternativas está correta a respeito do ciclo da ureia? Vamos ler. Os dois átomos de nitrogênio que formam a ureia, eles entram no ciclo como amônia e alanina. A ureia é produzida diretamente pela hidrólise da ornitina. O ATP é necessário para a reação que a arginina succinato é transformada em arginina. A ureia, né, que está na urina, aumenta em dietas ricas em proteínas? O ciclo da ureia ocorre exclusivamente no citosol? O que vocês acham? Bom, dando aquele tempinho, quem respondeu a alternativa D acertou. Então, por que as outras estão erradas? Bom, os dois átomos de nitrogênio que formam a ureia, eles vêm da amônia, claro, mas vêm do aspartato, tá? Não da ananina. A ureia não é produzida diretamente pela hidrólise da ornitina. A gente tem uma série de etapas, né, que ocorrem para produzir a ureia. Então, não é uma simples reação de hidrólise da ornitina. O ATP ele é necessário em duas situações. No começo, quando há a reação entre o bicarbonato e a amônia, e ele também é necessário na etapa anterior à formação, na etapa para a formação do arginino succinato e não para a transformação do arginino succinato em arginina. Então, lembrando, né, o aspartato ele entra, né, como doador de nitrogênio reagindo com a citrulina que saiu da matriz mitocondrial, isso ocorre então no citosol, e à custa da hidrólise de ATP, essa citrulina mais aspartatos são transformados em arginino succinato. Então, é a síntese do arginino succinato que consome ATP e não sua transformação em arginina. E o ciclo da ureia ocorre em parte na matriz mitocondrial, até a etapa da citrulina, e depois no citosol. Então, também está errado. Então, a certa é a ureia, ela aumenta em dietas ricas em proteína, uma vez que nós temos que ter em mente que os aminoácidos não conseguem ser armazenados. Então, se eu vou consumir mais do que eu preciso para a síntese proteica, para a síntese de moléculas nitrogenadas, se eu estou consumindo a mais do que eu estou usando, eu vou excretar. Então, quanto maior o consumo de proteínas, maior a presença de ureia na urina. Outra pergunta. Um recém-nascido, após 24 horas, entrou em estágio letárgico. O exame de sepse mostrou-se negativo. Após 56 horas, o bebê começou a apresentar convulsão. Os níveis plasmáticos de amônia eram 1000 micromolar. O normal geralmente é entre 5 e 50 micromolar. E o nível de arginino succinato estava elevado. Então, qual que é a enzima deficiente? E qual composto também estaria elevado nessa situação? Vamos lá as alternativas. Arginase asparagina, argininosuccinase e glutamina, arginase, argininosuccinase e asparagina, argininosuccinato, sintase e ureia. Então, se o nível de argininosuccinato está alto, é porque a enzima que o cliva está baixa. Então, partindo desse pressuposto, interpretando como que é a nomenclatura enzimática, a gente só pode entender que é argininosuccinase. E qual composto estaria elevado nessa situação? Vamos pensar. Se o ciclo da ureia não está acontecendo, há um acúmulo de amônia e glutamato. Lembrando que o glutamato é o aminoácido chave do início lá da remoção do nitrogênio, quando se forma amônia. Glutamato e amônia estando elevados, eles vão reagir formando glutamina.
Então, a alternativa correta nesse caso é a B. Bem? Uma vez que nós já entendemos qual que é o destino do nitrogênio que faz parte do grupo amina dos aminoácidos, então nós liquidamos essa parte, nós temos que entender o que acontece com a outra parte da molécula que é formada por átomos de carbono. Bom, os átomos de carbono que vêm dos aminoácidos que estão sendo degradados, eles podem dar origem à glicose por um processo que se chama gliconeogênese, que acontece no fígado, tá? Principalmente, pode acontecer nos rins, mas principalmente no fígado, o principal tecido que faz esse processo. Isso ocorre geralmente quando eu estou em jejum e hipoglicemia. O oposto é verdadeiro quando eu estou em hiperglicemia, então essa cadeia carbônica que vem dos aminoácidos cria intermediários do ciclo de Krebs que vão estar acoplados à fosforilação oxidativa e transporte de elétrons, me permitindo produzir ATP a partir da quebra do aminoácido. Então, o aminoácido ele gera intermediários que vão dar origem à glicose ou intermediários que vão prosseguir no ciclo de Krebs, culminando com a síntese da ATP. Ele também está envolvido na síntese de moléculas como os lipídios e corpos cetônicos. Os lipídios eles são formados quando há um excesso, o ciclo de Krebs ele está superativado e está produzindo muito mais ATP do que eu estou precisando. Então há uma regulação do ciclo para que haja um certo bloqueio desse ciclo para que a produção de ATP esteja acoplada ao gasto energético. Então quando há um acúmulo de acetil-CoA, de citrato, há então o deslocamento da acetil-CoA para a síntese de lipídio. Então, o que eu estou querendo dizer em outras palavras? Que se eu estou consumindo muita proteína, né, então eu tenho muito aminoácido disponível, muito mais do que eu preciso para as funções que ele exerce, ele pode virar lipídio. Então, o excesso de consumo de proteína pode virar gordura, através justamente desse processo onde há um acúmulo de acetil-CoA. E esse acetil-CoA, para que haja uma sincronização entre o ciclo de Krebs, a produção de ATP e o gasto, esse acetil-CoA em excesso, ele vai ser transformado em lipídio. Isso vocês vão ver na aula de metabolismo de lipídio. Por outro lado, eu posso ter um acúmulo de acetil-CoA não porque eu tenho muita energia e meu ciclo de Krebs ele está mais lento para poder sincronizar com o gasto energético. Não, o ciclo de Krebs ele pode estar bloqueado numa outra situação, numa situação de hipoglicemia, onde eu não tenho oxalacetato que vem diretamente da glicose. Então, o oxalacetato ele alimenta o ciclo de Krebs, né? O primeiro start do ciclo de Krebs é a reação entre o acetil-CoA e o oxalacetato, formando o citrato. Então, se eu tenho baixos níveis de oxalacetato, o meu ciclo de Krebs está bloqueado, consequentemente, eu não consigo produzir citrato e o acetil-CoA é convertido em corpos cetônicos, que são tão importantes no período de jejum. Então, dos 20 aminoácidos que a gente metaboliza, nós podemos classificá-los em cetogênicos e glicogênicos. O que seriam os cetogênicos? Os cetogênicos são aqueles que originam acetil-CoA e acetoacetil-CoA, que estão diretamente associados à produção de corpos cetônicos, porque geralmente os aminoácidos são quebrados, na maioria das vezes, quando o seu metabolismo está acelerado, isso acontece no período de jejum, no período de hipoglicemia. Então, no período que eu tenho baixos níveis de glicose. Então, nesse caso, ao produzir, esses aminoácidos, ao produzirem acetil-CoA e acetoacetil-CoA, eles vão dar origem a corpos cetônicos. Mas também temos outros aminoácidos que dão origem a outros intermediários que estão envolvidos na gliconeogênese, como o piruvato, o alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato e oxalato acetato. Então, são intermediários que são produzidos a partir da degradação de aminoácidos que podem dar origem à glicose. Então, lembrando um pouquinho do ciclo de Krebs e da gliconeogênese, então, o ciclo de Krebs ele começa com acetil-CoA, a junção da acetil-CoA com oxalacetato, e a produção desse acetil-CoA e desse oxalacetato vem do piruvato, que é o último produto da glicólise. Então, o piruvato ele pode originar acetil-CoA e pode originar oxalacetato por ação de enzimas diferentes.
o acetil-CoA mais oxalacetato gera citrato e assim vai o ciclo, alfa-cetoglutarato, mais resumido aqui, né? Alfa-cetoglutarato, depois succinil-CoA, fumarato, oxalacetato. Lembrando que o acetil-CoA ele pode ser convertido em acetoacetil-CoA e vice-versa, né? Então são duas moléculas que a gente fala que são cetogênicas, porque elas podem gerar corpos cetônicos. E o oxalacetato, além de ser produzido a partir do piruvato e entrar no ciclo de Krebs, quando necessário, ele pode sair do ciclo de Krebs, formando o fosfenolpiruvato, e que vai dar origem à glicose, que é o processo de gliconeogênese. Então, aqui nós vamos colocar os aminoácidos que geram esses intermediários. Então, nós temos aminoácidos que geram alfa-cetoglutarato, por exemplo, arginina, glutamato, glutamina, histidina e a prolina geram alfa-cetoglutarato. Podem ser considerados glicogênicos, porque o alfa-cetoglutarato pode formar succinil-CoA, que forma fumarato, que forma oxalacetato, que pode ser direcionado à síntese de glicose. Já o succinil-CoA é formado a partir da cadeia carbônica da isoleucina, metionina, treonina e valina. O fumarato a partir do aspartato, fenilanina e tirosina. O oxalacetato a partir da asparagina e aspartato, então todos esses são considerados glicogênicos. Alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano podem originar o piruvato. E aqueles que são estritamente cetogênicos são a isoleucina, leucina, treonina e triptofano, que geram acetil-CoA, e a leucina, lisina, fenilanina, triptofano e tirosina, que geram acetoacetil-CoA. Aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, a fenilanina, ela gera fumarato e ela gera acetoacetil-CoA. Então, ela tem duas características, ela pode ser glicogênica e cetogênica. Então, há aminoácidos que geram mais de um intermediário. E entre eles, né, aqueles que geram intermediários que podem levar à síntese de glicose, aqueles que geram intermediários que levam à síntese de corpos cetônicos e aqueles que geram ambos, dependendo da ação da enzima sobre essa molécula. Bem? Então, só para vocês terem uma visão geral, por exemplo, a lisina, ela é estritamente cetogênica. Por outro lado, a fenilanina não, porque ela gera intermediários envolvidos nos dois processos. E aí, sim, eu finalizo a degradação dos aminoácidos, porque eu sei que o nitrogênio, ele gerou ureia, vai ser excretado, é a forma de excreção de nitrogênio, e toda a cadeia carbônica do aminoácido, ele gera intermediários importantes do metabolismo envolvidos no ciclo de Krebs, né, que pode combinar com a produção de corpos cetônicos, com a produção de ATP ou com a síntese da nova glicose, que é o processo de gliconeogênese. Para finalizar essa parte, nós vamos comentar um pouquinho dos erros inatos do metabolismo, que são erros que vão combinar com o metabolismo incorreto do aminoácido e que estão relacionados a defeitos enzimáticos. Um deles, bem conhecido, é a fenilcetonúria. O indivíduo fenilcetonúrico, ele apresenta ausência ou deficiência de uma enzima importante que metaboliza fenilanina, que é a fenilanina hidroxilase. A fenilanina, ela faz parte, é um aminoácido que faz parte de um dipeptídeo, que é o aspartame, que é usado como adoçante não calórico. Então, o indivíduo que tem fenilcetonúria, ele não pode consumir nenhum alimento que tenha fenilanina. E no caso, nenhum alimento, então, que tenha o aspartame, porque o aspartame é um dipeptídeo formado por fenilanina. Bom, o que acontece com a fenilanina normalmente? Através da ação da fenilanina hidroxilase, 3/4 da fenilanina que consumimos, lembrando que é um aminoácido essencial, né? Aminoácido que a gente não produz, 3/4 dele forma a tirosina. Né? Isso eu comentei no começo da aula. E 1/4 compõe diretamente as proteínas na forma de fenilanina. Quando não há a enzima fenilanina hidroxilase ou ela está deficiente, esse 3/4 da fenilanina não consegue ser convertidas em tirosina e formam outros compostos, sendo um deles o fenilpiruvato, que é altamente tóxico e que pode causar danos cerebrais, que podem ser vistos em indivíduos com a doença que não fazem restrição no consumo de alimentos com fenilanina.
né, que pode culminar com retardo mental. Esse erro inato do metabolismo, que é a fenilcetonúria, ela é uma herança autossômica recessiva que acontece em uma criança a cada 15 mil a 20 mil nascimentos. A forma de diagnosticar precocemente é pelo teste do pezinho. O indivíduo fenilcetonúrico ele tem 20 vezes mais concentração de fenilanina no sangue que o indivíduo normal. E o tratamento é restrição do consumo de fenilanina. Aí a tirosina passa a ser um aminoácido essencial. Aqui é o teste do pezinho da minha filha mais nova, mostrando então que ela tem o resultado normal para a fenilcetonúria, isso é, né? Ela tem um nível de fenilanina normal no teste do pezinho, ela não teve nenhuma alteração em relação a isso. Então, em relação a isso, a gente fica tranquilo. Mas há um erro nesse teste do pezinho. Erro não. Há alguma outra condição que foi diagnosticada no teste do pezinho, né, que não tem a ver diretamente com essa aula, mas indiretamente sim, e que vai valer então como uma atividade referente a essa aula. Depois eu vou dar uma tarefa dessa aula. Não engloba só isso, outras coisas que eu vou pedir para vocês responderem, mas uma das atividades é vocês procurarem nesse teste do pezinho o que tem de diferente do que seria considerado normal, já que vocês têm valores de referência, tá? Então encontrem o erro aí do teste do pezinho, depois a gente conversa sobre isso um pouco melhor. Além da fenilcetonúria, né, que está envolvida então com o acúmulo da fenilanina pela ausência ou deficiência da fenilanina hidroxilase, existem inúmeras outras doenças relacionadas a erros inatos do metabolismo. E aqui eu fiz um quadro só para exemplificar para vocês. E aí, como a segunda tarefa, eu gostaria que vocês pegassem uma dessas condições, né, uma dessas doenças, e descrevessem um pouquinho mais de detalhes. Tá? Mas, por exemplo, a citrullinemia é a ausência, né, ou a deficiência da arginino-succinato liase, que leva a letargia, convulsão, tensão muscular reduzida. A tirosinemia é uma doença relacionada à não degradação da tirosina, tá? Que pode dar fraqueza, automutilação, lesão hepática e retardo mental. O albinismo, né, que talvez seja mais conhecido de vocês, é uma deficiência na enzima tirosinase. Então, a tirosina não consegue ser metabolizada e eu vou explicar um pouquinho dessa condição para vocês na sequência. Então, qual que é o sintoma, o sinal associado ao albinismo? É a ausência de pigmentação. O indivíduo albino, ele não tem pigmentação nos cabelos, sobrancelha, nos cílios. Então, esse é o quadro clínico desse paciente. Mas nós temos outras condições, como homocistinúria, que é a ausência dessa enzima aqui, cistatoína, beta-sintase, que está envolvida com escoliose, fraqueza muscular, retardo mental, cabelo fino. E, por fim, a hiperlisinemia, né, quando eu não consigo degradar a lisina, por ausência dessa desidrogenase, que pode gerar convulsões, retardo mental, ausência de tônus e ataxia. Existem inúmeros exemplos de erros inatos do metabolismo, aqui apenas alguns, então vocês podem escolher um deles para descrever um pouquinho com mais detalhes para mim. Falando então do albinismo, o indivíduo albino, ele apresenta deficiência na síntese da melanina, que vem da tirosina, por deficiência naquela enzima que eu falei para vocês, a tirosinase. Então, a tirosinase que quebra a tirosina, possibilitando a síntese de melanina, que está relacionado ao indivíduo albino. Então, a melanina é originada da oxidação da tirosina à dopa, né, que é essa molécula aqui de hidroxifenilanina. Então, a partir da dopa que se forma a melanina, que no caso do indivíduo albino não se forma. E a gente vê por essa imagem que o indivíduo albino ele tem o cabelo sem couro, cílios, sobrancelha, né, ele é bem branco, né? Então, pela ausência de cor, em função da deficiência da melanina, que é um pigmento.
Pessoal, agora então nós vamos falar brevemente sobre a síntese dos aminoácidos e as diferentes etapas envolvidas. Então, a primeira etapa é a incorporação da amônia a alguma molécula. Se a gente pensar em alguma molécula, pensando na linha de raciocínio que nós tivemos para falar de degradação, a gente tem que pensar em moléculas versáteis que podem receber essa amônia. Dentre elas, o alfa-cetaglutarato, que é o intermediário do metabolismo que faz parte do ciclo de Krebs. Então, o alfa-cetaglutarato, na presença da amônia, sofre ação da enzima glutamato desidrogenase, então uma reação de óxido-redução, com a presença de coenzimas reduzidas, no caso pode ser NADH ou NADPH. Nesse processo de reação de óxido-redução, então, o alfa-cetaglutarato é reduzido a glutamato e a coenzima é oxidada, né, permitindo então a incorporação da amônia ao alfa-cetaglutarato, formando então o glutamato. O glutamato ainda pode também ser o aceptor de uma amônia, assim como o alfa-cetaglutarato, então à custa da hidrólise do ATP e na presença da glutamina sintase, esse glutamato recebe a amônia, formando glutamina. Então vamos lá, recapitulando. Então, tanto o alfa-cetaglutarato quanto o glutamato são as moléculas versáteis aceptoras de amônia. Então, o alfa-cetaglutarato sofre uma reação de óxido-redução, então, uma vez o NADP H oxidado, o alfa-cetaglutarato é reduzido, recebendo essa amônia e se transformando em glutamato. O glutamato, por sua vez, pode também receber uma amônia à custa de hidrólise de ATP, na presença da glutamina sintase, formando a glutamina. Ambos, o glutamato e a glutamina, vão ser os doadores de nitrogênio, vão ser aqueles que vão colaborar com o grupamento amina na formação dos outros aminoácidos. Então, a cadeia carbônica dos outros aminoácidos, isso é, o cetoácido, pode vir da glicólise, pode vir de intermediários do ciclo de Krebs ou até mesmo da via da pentose, né, que esses intermediários que vão doar a parte carbônica. E o glutamato e a glutamina vão colaborar com a parte, né, com o grupamento que tem nitrogênio, grupamina, formando os nossos outros aminoácidos não essenciais. Então, esse é o princípio básico da síntese de aminoácidos. Dentre os aminoácidos que nós temos que sintetizar, nós temos que entender que temos os essenciais, que nós temos que consumir porque não sintetizamos, e os não essenciais, que é o que eu vou fazer uma abordagem, que é aqueles que nós sintetizamos. Lembrando que, dentre aqueles que nós sintetizamos, a cisteína, por exemplo, ela é derivada de um aminoácido essencial que é a metionina. E a tirosina tem como precursor a fenilanina. Então, em casos onde o indivíduo não ingere o aminoácido essencial para a formação desses aminoácidos não essenciais, como é o caso, por exemplo, do indivíduo fenilcetonúrico que não pode consumir fenilanina, nessa situação a tirosina passa a ser essencial porque ela não tem o seu precursor, então ela precisa ser consumida. Tá? Então a gente tem que ter em mente que nós temos aminoácidos que tem que vir da alimentação, seja de proteínas de origem vegetal ou animal, dentre eles a fenilanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Mas nós temos 11 outros aminoácidos que nós sintetizamos. E a maioria dos casos de síntese envolve reações de transaminações simples, que é o que eu vou abordar para vocês, que vocês vão ver que tem muita relação com a degradação, são vias semelhantes que são inversas. Então, como eu falei para vocês, né, o alfa-cetoglutarato e o glutamato são as moléculas versáteis que recebem o grupo, né, que recebe a molécula de amônia. No caso aqui, exemplificando mais uma vez através de uma reação óxido-redução. Uma vez o glutamato formado, ele pode, por exemplo, dar origem ao aspartato. Então, o glutamato ele vai ser o doador do grupo amina ao oxalacetato, que é o intermediário do metabolismo, que vem do ciclo de Krebs. Então, isso faz com que haja a formação do aspartato. O aspartato vem, né, da cadeia carbônica do oxalacetato e do grupo amina do glutamato, por uma reação de transaminação, ou também chamado de transferência do grupo amina, uma aminotransferase.
Essas reações, elas têm participação importante de cofatores, como eu falei para vocês no começo da aula, né? Então, derivados da vitamina B6, como piroxidal fosfato, participam desse processo. O aspartato ainda pode dar origem à treonina, tá? Uma série de reações que eu não vou abordar para vocês. Um outro exemplo, o glutamato pode ser doador do grupamina ao piruvato, que é o intermediário da glicólise, é o último produto da glicólise. Então, o piruvato doa sua cadeia de carbono e o glutamato doa o seu grupamina, dando origem à alanina. Então, é outro processo de transaminação simples que tem papel importante de derivados da vitamina B, como cofatores, né, como coenzimas. Todo esse processo de síntese, ela sofre uma regulação importante, tá? E essa regulação é essencial para que a síntese esteja em consonância com o uso desse aminoácido, né? Então, há necessidade, sim, de regulação. Essa aqui exemplo só de via simples de síntese de aminoácido, que envolve uma reação só de transaminação, mas para outros aminoácidos, a síntese envolve de 5 a 16 etapas que eu não vou abordar aqui. Aqui eu só estou abordando de uma maneira bem simples a síntese do aspartato da alanina, né, que é uma transaminação simples entre o derivado do metabolismo com o glutamato, sendo o glutamato doador do grupamina e o oxalacetato e o piruvato receptor na formação do aspartato e alanina, respectivamente. Mas para reações mais complexas, né, onde envolve vias ramificadas, há uma necessidade de uma regulação sofisticada, né, para que a síntese esteja acoplada ao uso desse aminoácido. Então, eu posso ter várias formas de regulação, né? A mais importante é a regulação alostérica, por inibição, por feedback. Então, o próprio produto formado, ele vai inibir a enzima que o produz, né? Então, se eu tenho, por exemplo, muita alanina, eu já cheguei no meu limite de necessidade de alanina, a própria alanina, por exemplo, que seria o produto, né, poderia inibir a enzima que a produz. Isso vale principalmente para os aminoácidos que envolvem várias reações, várias etapas para sua síntese, né, e envolve vias mais complexas que dão origem, por exemplo, a 2 aminoácidos. Então, a gente tem que ter em mente que isso é regulado. Então, só para vocês entenderem aqui, quais são os cetoácidos precursores desses aminoácidos, quais são as moléculas do metabolismo intermediário que vão doar esses cetoácidos, que vão, na verdade não vão doar, né? Elas vão colaborar com a cadeia carbônica que vai receber a amônia ou o grupamina formando os aminoácidos. Então, como eu disse para vocês, o alfa-cetoglutarato é a molécula mais versátil. Ao receber o grupo amônia, ela se transforma em glutamato. O glutamato, por sua vez, pode receber mais uma amônia, se transformando em glutamina. Tá? E essa via também está envolvida, mas de forma mais complexa, envolvendo mais reações, na síntese da prolina e da arginina. Mesma coisa o oxalacetato. O oxalacetato recebe o grupamina do glutamato e pode se transformar em aspartato. O aspartato, por sua vez, pode dar origem à asparagina. O piruvato é o cetoácido precursor da alanina. Como a gente viu, piruvato mais glutamato dá origem à alanina. Os 3-fosfoglicerato dá origem à serina, está também envolvida na síntese da glicina e da cisteína. Lembrando aqui que a síntese da cisteína também é uma síntese mais complexa, envolvendo várias etapas, intermediadas por uma coenzima importante, que é a tetrahidrofolato, que é derivado da vitamina B9, mostrando a importância das vitaminas do complexo B, tanto para a degradação quanto para a síntese de aminoácidos. E a fenilanina, por sua vez, como eu disse para vocês, é um aminoácido essencial, dá origem à tirosina, pela ação da fenilanina hidroxilase. Então, esses são não só os cetoácidos, mas também aí ao final, falando da fenilanina, como aminoácido precursor de um outro aminoácido. E aí a gente vai para algumas perguntas para dar um desfecho nessa aula. Qual das seguintes alternativas está correta?
O aumento da gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de moléculas que não são carboidrato, né, no caso a partir de aminoácidos, resulta em diminuição da síntese da ureia? Todos os aminoácidos essenciais são glicogênicos? A ornitina e citrulina são encontradas em proteínas teciduais? A cisteína é um aminoácido essencial em indivíduos com ingestão muito baixa de metionina? E na presença de fontes adequadas de tirosina na dieta, a fenilanina não é um aminoácido essencial? O que vocês acham que é a alternativa correta? Isso é um pouquinho difícil, pode dar uma confundida aí. E aí, pensaram? Bom, quem pensou na alternativa D está correta e eu vou explicar o porquê. O aumento da gliconeogênese a partir de aminoácidos está diretamente associado ao aumento da síntese da ureia, porque se eu estou degradando o aminoácido para produzir uma nova glicose a partir da sua cadeia carbônica, eu tenho que dar um destino para o grupamina. E o destino do grupamina é ser convertido em amônia, que por sua vez vai para o ciclo da ureia, culminando com a liberação da ureia na urina. Então, o aumento da gliconeogênese está diretamente associado ao aumento da síntese de ureia. Todos os aminoácidos essenciais são glicogênicos? O conceito de aminoácido essencial não tem a ver com o fato dele ser glicogênico ou cetogênico, tem a ver com o fato de esse aminoácido essencial não ser produzido no nosso organismo e a gente precisar desse aminoácido essencial ou para produzir outros aminoácidos ou para produzir moléculas que contêm nitrogênio ou até mesmo as proteínas. A ornitina e a citrulina não são aminoácidos encontrados nas proteínas teciduais porque eles não fazem parte daqueles 20 aminoácidos considerados padrão, né, classificado como padrão. Eles são aminoácidos intermediários que fazem parte do ciclo da ureia. A cisteína é um aminoácido essencial em indivíduos com ingestão muito baixa de metionina? Sim. Então, se a metionina é um aminoácido essencial, ela é precursora da cisteína. Se eu não vou consumir metionina, eu tenho que consumir cisteína para contrabalancear isso, uma vez que eu não vou ter metionina suficiente para produzir cisteína. Na presença de fontes adequadas de tirosina na dieta, a fenilanina não é um aminoácido essencial? A fenilanina é, porque 3/4 dela gera tirosina. Então, se eu consumir tirosina, esses 3/4, ok. Né? Mas 1/4 da fenilanina faz parte diretamente das proteínas. Então, mesmo com fontes adequadas de tirosina, a fenilanina é um aminoácido essencial. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Qual das seguintes alternativas está correta a respeito de um bebê com fenilcetonúria? A tirosina é um aminoácido não essencial para o bebê. Níveis elevados de fenilpiruvato aparecem na urina. A terapia deve ser iniciada apenas após 1 ano de vida. O teste do pezinho deve ser feito dentro de 24 horas do nascimento. E na fase adulta não há necessidade de tratamento. Qual que é a alternativa, gente? Isso é um pouquinho mais fácil. Quem falou B acertou. Tá? A tirosina é um aminoácido essencial para o bebê, então, bebê com fenilcetonúria, ele não pode comer fenilanina, ele não pode consumir alimentos que tenham fenilanina, só que a fenilanina é um precursor da tirosina, consequentemente a tirosina passa a ser um aminoácido essencial para esse bebê. Por ele ter fenilcetonúria, se ele ingerir fenilanina, ele vai ter níveis elevados de fenilpiruvato na urina. Isso poderia até ser feito como teste diagnóstico. A terapia ela deve ser iniciada imediatamente após o diagnóstico. E a terapia, já complementando a alternativa E, ela é para o resto da vida. Então, desde o momento do diagnóstico até a vida adulta e para lá da vida adulta, o indivíduo ele vai ter restrição no consumo de alimentos ricos em fenilanina. E o teste do pezinho não precisa ser feito dentro de 24 horas do nascimento. Ele é feito dentro de um período de dias após o nascimento, mas não necessariamente dentro de 24 horas do nascimento. Não há um problema tão grande nesse momento, porque o principal alimento o bebê ele não tem uma exposição variada a diferentes tipos de alimento. Né? O alimento base dele do nascimento é o leite.
Então, vamos dizer assim que o efeito da fenilanina nesse caso aqui ainda não é tão danoso, né? Passa a ser mais danoso quanto maior a fonte e as variedades de alimento que podem ter fenilanina que esse indivíduo consumir. Tá? Então, a alternativa correta é a B. Níveis elevados de fenilpiruvato podem aparecer na urina do indivíduo que tem fenilcetonúria se ele ingerir fenilanina. Bem, então, como conclusão dessa aula, né, nós abordamos o processo de síntese e degradação dos aminoácidos. Então, a gente vê que é essencial que esses processos aconteçam, né? A síntese para poder construir moléculas contendo nitrogênio, os próprios derivados de moléculas que contêm nitrogênio, então, porfirinas, bases nitrogenadas, né? A creatina e várias outras moléculas que contêm nitrogênio cuja síntese depende dos aminoácidos e também as proteínas. E a degradação dos aminoácidos é essencial para que a gente possa eliminar o excesso, porque o excesso pode causar danos. Então, o equilíbrio entre síntese e degradação de aminoácidos é essencial para a gente manter o equilíbrio nitrogenado. Pessoal, então, como tarefa para essa aula, eu vou colocar isso no e-disciplina. Então, vocês vão ter que matar a charada daquele teste do pezinho. O que tem de alteração no teste do pezinho? Isso é um item. O outro é me dar um exemplo de uma doença relacionada a erro inato do metabolismo, envolvendo o metabolismo de aminoácidos. Então, falar um pouquinho da doença, etiopatogenia, herança genética, sinais e sintomas clínicos. Isso é um outro item de forma resumida. E eu quero que vocês sintetizem em 3 frases os aspectos mais importantes dessa aula envolvendo degradação de aminoácido e síntese do aminoácido. Se vocês pudessem resumir a aula em 3 frases, como que vocês fariam? Então, são esses 3 itens que compõem a tarefa referente a essa aula e que vão computar a presença para vocês. Obrigada e fiquem com Deus aí nessa quarentena, e eu com as minhas 2 meninas aí, como vocês podem ver nessa foto. Qualquer dúvida, tem meu e-mail aí para vocês. Obrigada, viu?